Olá, Davi aqui novamente. Eu venho para mais um estudo de caso. O estudo de caso de hoje eu vou tentar falar um pouco da minha escolha de deck para o formato de Perfect Order. Eu venho jogando de Dragapult desde que eu comecei a jogar o jogo, mas essa vai ser a primeira rotação que eu vou enfrentar. E por conta disso, nas últimas semanas eu me peguei pensando sobre a minha escolha de deck, se continuaria no mesmo arquétipo, porque a perda, na minha opinião, do Countercatcher, ela tira toda a magia do fantasma, né? Então, o arquétipo de Dragapult da Esquinora é um arquétipo que adora fazer essa manipulação de corrida de prêmio, né? Do jeitinho especial dele, e nesse meio tempo ele fica propondo alguns desafios pro oponente, e na minha opinião, a perda do Countercatcher e da disrupção tira bastante a consistência dessa proposta pro arquétipo de Dragapult da Esquinora. Portanto, minha cabeça foi logo para abordagens mais agressivas. Na minha opinião, essas abordagens podem ser um pouco mais recompensadas, decks que são um pouquinho mais rápidos. E a primeira coisa que eu pensei em relação a isso foi o uso de Solrock Lunatone. Porque vendo alguns jogos da Leve de Fukuoka, eu vi que o formato tinha muitos jogos que o Unfair Stamp basicamente acabava com o jogo de outra pessoa, porque ou ela teria que achar um Meow, ou ela não conseguia voltar no jogo simplesmente depois de um Unfair Stamp, né? O potencial de comeback nesse formato ele parecia muito menor. Então eu pensei em dois decks, Cerulege X e também Mega Lucario X. A minha decisão não é somente, na minha opinião, de como o deck vai ser no formato, né? Mas ela também avalia um Major que já aconteceu, né? E também questões monetárias e financeiras, né? Qual desses arquétipos que me satisfazem e também conseguem caber no meu bolso, né? Então, na minha opinião, o Cerulege ele teria mais potencial que Mega Lucario X, né? Mas depois de ver um pouquinho sobre o meta de Fukuoka e também pesquisar um pouco os valores dos dois arquétipos para montar eles fechados, né? Eu cheguei à conclusão que a melhor opção para mim seria fazer a transição para o arquétipo de Mega Lucario X no formato de Perfect Order. E assim, a primeira coisa que eu gosto de pensar quando eu faço a transição de um deck para o outro é em relação ao metashare, né? Então, antes de ver qualquer lista, eu vejo como um campeonato, como um Major de 7.000 jogadores dentro do formato que eu pretendo jogar no próximo mês, com o deck que eu pretendo jogar, como esse metashare se apresentou, né? Então, infelizmente eu não tenho todos os dados de Fukuoka, mas eu consegui achar um metashare do dia 2. Então no dia 2 foi basicamente 27, 28% de Dragapult, seja com Dusknoir ou não, né? Então as variantes elas não estão separadas aqui. E 13% de Mega Lucario, sendo o segundo mais presente já. Depois a gente teve 8% de Raging Bolt. E aí, enfim, o restante, né? Que de 6 a 7% a gente teve Griznal, Alakazam, Zoroark. E aquele deck que eu comentei, assim, acho que não cheguei a comentar, né? Mas o deck de Clefairy da Lilian com Ogerpon, enfim, uma espécie de Terra Clefairy da Lilian, assim. E veja, antes de consultar as listas de Mega Lucario X, eu já tinha consciência desse metashare de Fukuoka, né? Então, trabalhando sozinho, pensando comigo mesmo, na minha própria cabeça, comecei a pensar sobre as formas de um Mega Lucario conseguir lidar contra o Dragapult X, né? Então, claro, tem algumas techs que parecem mais óbvias, assim, então, sei lá, a Battle Cage ou o Wally, né? Mas eu comecei a pensar sobre abordagens que não sejam tão diretas, tão tech, né? E a primeira coisa que eu pensei foi a possibilidade de conseguir encaixar duas cópias de Monkidori e duas cópias de Energia Darkness, né? E para isso eu precisaria rodar também uma ou duas cópias de Plínio. Outra coisa que me veio na cabeça também é não rodar Hariyama e rodar 4 cópias de Ordens da Chefia, para ter esse potencial maior de no turno de pedir pro Dragapult começar, maximizar minhas chances no turno 2 de eu conseguir um nocaute com o Lunatone ou Solrock em alguma coisa estratégica, que não seja o Budil, né? Ou até mesmo que eu consiga um nocaute no Budil e no próximo turno eu consiga em algum Dracloak com Premium Power Pro,
ou que eu consiga algum fantasma que tenha sobrado. Enfim, eu queria maximizar essa agressividade no early game para quando viesse o primeiro Phantom Dive, o meu Dragapult já tivesse, o meu oponente de Dragapult X já tivesse pressionado o suficiente para ele ter medo, né? Então eu chamei o meu amigo que começou a jogar junto comigo, né, que é o João Simões, e expor um pouquinho das ideias, porque eu sei que ele também já tinha o arquétipo basicamente meio montado. Convidei ele para em abril a gente jogar com o arquétipo e treinar e montar uma lista juntos, né? E expus essas minhas ideias para ele, a lista de Mega Lucario ser um pouco mais agressiva, com uma contagem de 3 Sorroks para aumentar minha chance de começar com Sorrock nativo. Com uma abordagem de 4 boss, nenhum Hariyama, para aumentar a minha run na decklist para Manquidores, Plínios, e eu consegui knockouts mais agressivos, fazer basicamente um deck de Sorrock Lunatone com Mega Lucario, né? E depois de compartilhar e ter uma conversa sobre essas ideias com o meu amigo, então eu fui consultar as listas que tinham ido bem em Fukuoka, né? Se tinha listas, porque 13% aqui podia ser que nenhuma dessas listas tivesse um top 30, né? Mas não foi o que aconteceu. Então eu fui até o top 30 de Fukuoka e descobri que tinham 3 listas de Mega Lucario. E eu percebi que a presença ou não de Hariyama era uma questão entre os jogadores de Mega Lucario. Eu achei que a minha abordagem de 4 boss fosse algo fora da caixa ou algo parecido, mas não, realmente tinha algumas pessoas que tiveram a mesma ideia, né? Mas claro, um dos decks que foi bem nesse top 30, que eu acho que é o pensamento mais padrão quando a gente pensa no arquétipo de Mega Lucario, é a presença de Maximum Belt, como esse spec, linha 2-2 de Hariyama. Daí, enfim, 4 gongos, 4 Primus Power Pro, 2 energias especiais de lutadora, 2 switch, um balão, 2 boss. Daí aqui ele vem uma abordagem para 2 walls também, né, pra ter run contra Dragapult, enfim. Eu acho que essa é a linha mais padrãozinha, assim, quando a gente pensa em Mega Lucario e quer tentar alguma coisa segura. Eu imagino que essa seja a lista mais popular, assim, dentre o pensamento da lista de Mega Lucario, né? Entretanto, como eu comentei, eu gostaria de uma lista de 4 boss, eu não gostaria de uma lista de Hariyama. Então eu fui até a lista mais bem colocada de Mega Lucario no Major de Fukuoka, e eu vi essa lista aqui. Uma lista que parece ser altamente tecada para Dragapult, né? Então tem a presença de Wally, tem a presença de Scoop Up, mas tem a presença dos Manquidores e das energias, como eu comentei. Então essa lista ela me fez sentir validado com a minha ideia, né? Porque até então era só um pensamento intrusivo. Mas quando eu vi essa lista eu percebi que, tá, talvez dê para encaixar o que eu queria. E principalmente, né, sem Hariyama e com a presença de 3 boss. Então a lista mais bem colocada ela tinha também esse pensamento, né, de ter uma contagem maior de boss para abrir room para outras coisas e deixar ali a lista sem Hariyama. Também percebi alguns padrões. Na verdade eu estava pensando antes de consultar as listas em rodar até uma contagem de 13, 14 energias, mas eu percebi que talvez 11 seja o mínimo aceitável. E também os padrões de 4 gongos, 4 Gatorades, uma contagem alta de Ultra Bolas, claro, a presença do Meow e afins, né? Então eu gostei bastante quando eu vi essa lista sendo a melhor posicionada no Major de Fukuoka, porque o pensamento intrusivo que eu tinha foi meio validado nessa abordagem, né? Agora, outra lista também que estava no top 30 de Fukuoka é essa lista aqui, que ela não só me fez sentir validado em relação aos meus pensamentos, como basicamente é uma lista que traduziu o que eu estava pensando, assim, né? Então, como eu comentei, uma lista basicamente de Sorrock Lunatone com Mega Lucario X, né? A presença de 2 Manquidores, 2 energias, 2 Plínios. Nossa, esse spec aqui é um First Stamp. E claro, em relação ao Metashare, eu acho que a matchup mais preocupante é o Rage Bolt. A falta do Hariyama ele dificulta um pouco a troca de prêmios contra o Rage Bolt, mas eu acho que o Unfair Stamp e a torre da equipe Rocket pode ser o suficiente pra gente fazer essa troca de prêmios, principalmente se a gente conseguir pegar o primeiro prêmio com o primeiro ataque do Mega Lucario, né? Eu acho que a gente consegue ter uma troca boa com a Fair Stamp e torre da equipe Rocket.
Mas a gente tem que lembrar que Rage Bolt foi 6, 7% de Fukuoka e Dragapult foi 30, assim, 27, 28%, né? Então, claro, uma das coisas que mais vai dizer em relação à lista final que eu vou jogar de Mega Lucario X vai ser a presença de decks específicos na minha região local, né? Tanto isso é que a primeira coisa que o João apresentou para nossa lista seria a presença ou não de Ogerpon, né? Ogerpon Máscara Alicerce. Porque uma das preocupações desse deck também é o Mewtwo da equipe Rocket, né? Porque, assim, é basicamente muito difícil a gente ganhar matchup assim contra o Mewtwo da equipe Rocket. Essa fraqueza dói muito, a gente consegue essa troca de prêmios, né? Mas ele não ele pode não se preocupar com a troca se ele pegar só 2 nocaute no Mega Lucario. E o nosso Rock e Lunatone, eles não fazem muita coisa além de ser a engine de compras nessa matchup. Então, com o Ogerpon Máscara Alicerce, basicamente a gente instantaneamente ganha a matchup, assim, porque o oponente simplesmente não tem o que fazer, não tem como dar dano, e ele não tem tech de Mankidori, enfim. Outra coisa importante para se pensar também é que algumas listas de Dragapult estão rodando a Clefairy da Lilia, né? Justamente para counterar tanto a Mirror quanto o Mega Lucario. Então, essa torre da equipe Rocket ela pode ser um bom set, né? Porque a Clefairy da Lilia, como ela é muito fácil de pegar 2 prêmios nela, ela normalmente vem como finalizadora do jogo, né? Então, a torre da equipe Rocket e o Unfair Stamp, por exemplo, pode setar um turno onde ele não consiga o Meow pro Plínio, e daí ele precisa de Meow para Plínio, precisa de Bump de Stade, precisa de uma pesquisa, uma procura de bola para conseguir a Clefairy da Lilia, né? Então, essa torre da equipe Rocket ela tem várias aplicações além de, claro, o Noctowl, né? Porque o Noctowl nem é a nossa principal abordagem para a torre da equipe Rocket aqui, porque a gente não tem consistência em achar uma contagem de torre da equipe Rocket sem, sem box, sem Petrel, sem Petrel para box, box para torre da equipe Rocket e afins, né? Então, eu acho que essa presença da Ace Spec e Unfair Stamp junto com a torre da equipe Rocket, ela pode ser definidora para várias das matchups que têm abordagens para lidar conosco, né? Tendo tudo isso dito, outra abordagem que o João também compartilhou comigo, que vai fazer parte das minhas sessões de teste, é uma abordagem onde o Mega Lucario quer ir primeiro. Porque, na minha opinião, o formato de Perfect Order vai ser um formato onde a maioria dos decks vão escolher ir primeiro. E, portanto, o Mega Lucario EX vai se beneficiar indo em segundo, né? Naturalmente. Com uma contagem alta de ordens da chefia para começar a pegar esses knockouts mais agressivos. Mas o João também compartilhou uma lista que gostaria de ir em primeiro, então é uma lista de Hariyama, uma lista com uma contagem grande de Hariyama e muito baixa de ordem da chefia, porque a nossa abordagem indo em primeiro é uma abordagem com descartes agressivos de Carmine, e enfim, com o potencial de Carmine e Lunatone a gente consegue filtrar muito mais cedo o nosso deck. E no 3, né? No turno 3 a gente já consegue um nocaute ali com Gust de Hariyama. E a gente ainda tem o Hariyama como potencial atacante, né? E essa lista que ele compartilhou já tem, né, a presença do Ogerpon. Essa lista vai participar das minhas sessões de teste. Eu vou testar ela a partir do dia 26, que é o dia que o PCCG Live vai deixar disponível a rotação do bloco G já, mas não é uma lista que seja a minha abordagem principal, porque eu ainda gostaria de uma abordagem de 4 boss orders e começar batendo, né? Eu acho que seja mais consistente, visto que, na minha opinião, a maioria dos decks vão escolher começar, né? Mas claro que tudo isso vai ser definido depois de umas 2, 3 semanas de treino, né? Então acho que as principais coisas para se atentar nas próximas semanas de treino, na minha opinião, para os jogadores de Mega Lucario X, tá? A presença ou não de Wally para matchup de Dragapult ou simplesmente para matchups onde o teu oponente ele seta dano e depois ele quer nocaute no Lucario. A decisão desse spec, se a falta de cinturão máximo vai fazer alguma diferença para modificador de dano, mesmo com a presença de Mankidores.
se o formato vai preferir começar ou não, e a presença de Hariyama na nossa lista, né? Eu acho que tendo esses quadros definidores fica muito mais fácil a gente desenvolver uma lista e nenhuma lista das que foram apresentadas é absoluta, né? A minha lista favorita de todas essas é a lista de Unfair Stamp, mas eu vou testar todas elas e se a lista de Carmine me convencer indo em primeiro, vai ser a lista de Carmine. Se eu sentir muita falta de Hariyama pra matches mais agressivas de Big Basics como o Raging Bolt, eu volto pra Hariyama. Então nenhuma dessas listas é definitiva, né? Mas a abordagem que mais me satisfaz no momento, no mundo das ideias, é a abordagem de 4 ordens da chefia, com uma contagem maior de Soul Rock para começar atacando no turno 1. E vocês, com que deck vocês vão jogar no pós-rotação? Vocês gostam de Mega Lucario X? A abordagem com Hariyama, sem Hariyama, com Mankidori, sem Mankidori. O óleo é realmente necessário nesse deck? Cinturão máximo é realmente esse spec certa para Mega Lucario? Deixa nos comentários porque eu vou começar os meus testes com o arquétipo dia 26 de março, agora quando o PTCG Live liberar o formato para os jogadores. E eu devo voltar mês que vem com a lista definitiva para jogar os campeonatos de abril no formato de Perfect Order. Para resultados de Challenges e Cups é só acessar o canal Mesa 1. Vejo vocês mês que vem.